Olá a todos, estamos aqui no CINE, Centro de Inovações e Novas Energias, dando início a uma série de debates com questões relacionadas à transição energética, questões bastante importantes, relevantes para o Brasil, para o nosso país. E iniciando hoje, temos aqui a presença do professor Ricardo e professor Hudson, dando uma breve introdução, o professor Ricardo Ritter, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, formado em Engenharia Metalúrgica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Engenharia Metalúrgica de Materiais, doutorado no Department of Electrical and Electronic Engineering, na Universidade de Western Australia. Também realizou pós-doutorado na Fraunhofer Institute, na área de sistemas solares fotovoltaicos. Depois ingressou novamente na Universidade Federal de Santa Catarina, e também realizou, em 2011 e 2012, um segundo pós-doutorado na School of Electrical and Electronic Computer Engineering, também na Western Austrália, e professor visitante da Universidade de Freiburg, na Alemanha, diretor técnico do Instituto para o Desenvolvimento das Energias Alternativas da América Latina e coordenador do Laboratório Fotovoltaico da Universidade Federal de Santa Catarina, já vice-presidente da International Solar Energy Society. Também muito obrigado pela presença, professor Ricardo, e também ao professor Hudson Zanin, que é docente aqui na Faculdade de Engenharia Elétrica, aqui no Unicamp, atua na área de baterias, células a combustível, uma série de tecnologias, supercapacitores, pesquisador principal da divisão avançada de armazenamento de energia, e fundador também da primeira manufatura piloto de baterias aqui da América Latina, na verdade, de todo o Hemisfério Sul, Publicou em mais de 100 artigos científicos, ao longo aí da sua carreira, e também está aqui hoje para fazer esse debate, que estamos iniciando aqui no CINE. Esse primeiro debate, nós iremos discutir a questão da mobilidade elétrica e desafios da transição energética, Qual seria o melhor caminho para o Brasil seguir nessa direção? Então, professor Ricardo, então podemos iniciar? Claro, por favor. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. É uma satisfação vir até aqui a Unicamp, conhecer o CINE, a equipe de vocês. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Quando falamos baterias eletroquímicas, uma tecnologia-chave que a gente sabe para a realização da transição energética. Qual seria a sua visão sobre esse cenário nacional, pensando inclusive na expansão da rede fotovoltaica no Brasil, como que enxerga isso aqui no cenário nacional? As coisas todas se complementam. Nós estamos imaginando que os veículos vão ser todos elétricos no futuro, e para isso você precisa de nova geração de energia. É uma fonte que precisa ser estabelecida para atender a esse novo consumo de energia elétrica. As baterias eletroquímicas são fundamentais porque é delas que a gente vai tirar, então, a autonomia desses veículos. O carro elétrico só existe porque tem uma bateria que tem uma alta densidade energética, e na sequência nós temos ainda a necessidade de fazer bom uso dessas baterias depois que elas forem descartadas desses carros elétricos. Então a gente vai falar um pouquinho também de segunda vida, o que se faz com essas baterias depois, porque a mobilidade elétrica depende disso para justificar o seu ainda alto custo, com a reutilização dessas baterias numa aplicação estacionária, onde, de novo, a geração fotovoltaica entra para auxiliar, viabilizar isso tudo. Perfeito, muito obrigado pelos comentários, pela visão. O Brasil ele tem uma vocação também na questão de biocombustíveis. Existe espaço para a integração destes na transição energética, desses desafios? Gustavo, Ricardo, tudo bem? Obrigado pelo convite, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu enxergo que sim, eu enxergo que hoje, de derivados de etanol da cana, a gente tem uma produção na ordem de 100 gigawatts. 100, 150, depende do ano aí das produções nossas, Isso que é do tamanho ou maior do que a produção das hidrelétricas. Então é uma produção muito elevada. E o biocombustível, no caso do exemplo do etanol, a gente tem biometano, biogás, diversos outros, biodiesel, diversos outros biocombustíveis relevantes e importantes, eles desempenham um papel muito importante. Se você for pensar que a transição energética é sobre redução da emissão de CO2, você tem uma emissão reduzida, comparando combustível fóssil com etanol, em 90%. Uma redução muito grande. O etanol, ou esses outros biocombustíveis, eles não são net zero, eles não são zero, porque
Embora a gente aprende lá na química fundamental lá que tudo que fecha o ciclo, né? Lavoisier nos ensinou que um carbono que você coloca lá na planta pela fotossíntese, a planta vai crescer capturando CO2 da atmosfera com a luz solar, a água vai produzir esse bloquinho lá, esse bloquinho de Lego que é a glicose que vai fazer a planta crescer. Então ali você fixa carbono da atmosfera. Aí depois você vai emitir carbono, vai emitir CO2 no escapamento do veículo. Então, embora você esteja emitindo CO2 no escapamento do veículo usando um combustível, um biocombustível, né, esteja emitindo esse gás, o efeito estufa, né, que a gente está tentando reduzir, você tem uma captura dele ao longo do ciclo. Comparando com o combustível fóssil, é muito mais baixo. Então, eu entendo que, sim, é fundamental a utilização de motores a combustão, aqui no Brasil ainda. É fundamental que a gente melhore a eficiência desses motores, né? Hoje a gente tem uma eficiência de 20%, 25%. É possível, pensando no ciclo de Carnot, as limitações do motor Otto, aí, chegar a 45%. É possível a gente ter esse tipo de motor otimizado no Brasil. Hoje a gente tem umas frotas flex, né, que ele não é bem otimizado para gasolina e não é bem otimizado para o etanol. Então, a gente tem um espaço para essa melhoria, porque eu tenho ainda algumas ressalvas, embora a gente trabalhe com bateria e a gente queira que a coisa avance muito, a gente tem muitas ressalvas quanto à pegada de CO2 que essas baterias, que vem embutido nas baterias ao longo de todo o processo fabril dela, desde da extração da rocha, do processamento, do transporte que tem por caminhões, trens, ao longo, até chegar no porto. Depois do porto você vai de navio até a China, você produz lá a bateria com uma emissão de CO2 muito alta. 60% da emissão no ciclo da bateria está relacionado com a energia elétrica que é utilizada para produzir a bateria. Então, essa bateria, quando ela é produzida lá e depois a gente coloca no veículo elétrico, não quer dizer que o veículo elétrico não tem, só porque ele não emite CO2 no escapamento, ele não tem nenhuma pegada de carbono. Ele tem. Então, a gente tem que pensar nisso. Como melhorar isso? Como deixar essas baterias mais limpas? E aí, por exemplo, se a gente conseguisse produzir baterias localmente, no Brasil, na Argentina, no Mercosul, seria uma alternativa para resolver o problema. Não, muito obrigado pela visão. Exatamente, acho que essas que são as complementaridades, né, que a gente visualiza e oportunidades que a gente tem, né? E, professor Ricardo, justamente nessa questão de oportunidades, né? Como que o Brasil ele pode se inserir nesse mercado competitivo, né, que a gente tem hoje, na adoção de veículos elétricos e pensando, inclusive, na produção de baterias em cenário nacional, que acho que é um desejo, uma visão que seria bastante interessante, uma oportunidade também. Certamente, mas deixa eu complementar o que o Hudson colocou aqui. A questão dos biocombustíveis, eu vejo eles como uma tecnologia de transição, né? O Brasil se orgulha muito do seu pró-álcool, mas é só aqui no estado de São Paulo que as pessoas abastecem com álcool, porque só aqui que consegue ter o preço competitivo. No resto do Brasil inteiro, ninguém mais usa o etanol. E o carro flex, que é o famoso pato, né? Que ele nada, ele voa, ele anda, mas não faz nada disso com a melhor eficiência possível. Quando você faz uma continha simples e transforma ou compara a eficiência da fotossíntese com a eficiência da geração fotovoltaica, então, produção do etanol ou produção de energia elétrica, a ordem de grandeza aí é 2 ordens de grandeza. É 100 vezes mais eficiente a geração fotovoltaica do que a conversão da fotossíntese. E o carro a combustão, como o Wilson colocou aqui, é mais ou menos 1/3. Tá? Então você tem um fator, no fim das contas, de 300 vezes. É 300 vezes mais eficiente você converter a luz do sol em eletricidade e usar essa eletricidade no motor elétrico com uma bateria para fazer um carro andar, do que usar isso, esse mesmo sol, para com fotossíntese crescer cana-de-açúcar, fazer etanol e tocar um carro a etanol. Né? Então, por isso, e isso foi o papai do céu lá em cima que resolveu, né? É a física, não tem fuga para isso. A eficiência é que vai comandar o espetáculo. Então, a tecnologia de etanol aqui no Brasil é uma tecnologia de transição, como a de biocombustíveis no mundo inteiro, porque ela compete também com o alimento, com a produção agrícola para você alimentar as pessoas. E a gente vê que como o açúcar compete com o etanol,
dependendo do preço do açúcar no mercado internacional, você tem o etanol também aumentando de preço. Mas, caindo para o assunto direto das baterias, a gente tem uma expectativa aqui no Brasil de produzir baterias porque a mobilidade elétrica aqui vai decolar, né? O preço dos carros elétricos ainda é proibitivo, mas isso são questões relacionadas com a política de Estado que precisa ser organizada para que a adoção do veículo elétrico aconteça em massa. Quando isso acontecer, aí o Brasil precisa estar preparado para produzir essas baterias, produzir esses carros elétricos, para atender essa demanda grande, que um dos maiores produtores de veículos no mundo que pode também converter essa frota toda para a mobilidade elétrica, né? Isso nos veículos de passeio. Nos veículos de grande porte, caminhões e ônibus, para as distâncias maiores, aí a bateria começa a ser um impeditivo, né? Mas aí as tecnologias de hidrogênio verde, elas entram na sequência, né? E também, para complementar aqui o Hudson, a questão da pegada de carbono. A pegada de carbono vai ser tão maior ou menor dependendo da fonte de energia que você usou para produzir aquele produto, né? Então, se você compra hoje baterias chinesas ou até placas fotovoltaicas chinesas, elas têm uma pegada de carbono muito intensa, né? Porque a matriz lá é uma matriz dominada por combustível fóssil, né? Então essa é uma questão muito importante aí na hora de você equalizar as tecnologias. Perfeito, são pontos importantes, com certeza. Eu queria voltar a bola aqui para o professor Hudson, né? De novo, né, dessas oportunidades, né, que existem aí para o Brasil, né, dentro da transição energética, né, quais oportunidades existem além das baterias, né, e também voltando aí nesse papel, né, que os biocombustíveis podem ter aqui para o Brasil nessa transição. Obrigado, né? Eu entendo que produzir bateria no Brasil seria um passo bastante interessante, como o Ricardo trouxe aqui essa visão. Se a gente continuar produzindo as baterias lá na China, com a matriz elétrica energética e com mais de 60% de queima de carvão para produzir eletricidade, o veículo vem com uma pegada muito cheia de carbono. Me pergunta assim, qual é a realidade do mundo e qual é a realidade do Brasil? A realidade de emissões no mundo é por conta de produção de energia e calor. Depois, bem abaixo, transportes. Para o Brasil, essa realidade não existe. O Brasil, as maiores emissões de CO2 do Brasil, próximo de 70%, é desmatamento e manejo de terra. E aí os transportes vão corresponder a 20%, 23% no máximo, considerando veículos de passeios, caminhões, trens, navios. Eu vejo que é super importante pensar na eficiência, como o professor Ricardo colocou, mas a gente tem que atacar o vilão. Quem que é o vilão? O vilão é o CO2, certo? Então a gente tem que atacar onde a gente está emitindo mais. Nesse ponto onde a gente está emitindo mais, é onde a gente tem que ir lá usar mais os nossos investimentos, nossos esforços, aliar a academia com o setor produtivo para buscar a solução. Então eu entendo que o biocombustível tem um papel fundamental nisso. Se a gente pensar que cada pequeno produtor pode produzir o próprio metano e, por exemplo, ao invés de utilizar o diesel lá no maquinário agrícola, onde ele faz o manejo da terra, ele usar o metano, um biometano, né? Onde a gente fala, novamente, a gente vai usar os resíduos da produção que ele tem lá do animal ou de comida. Por exemplo, pega a empresa, você pode, tem várias empresas que têm restos de comida no seu processo fabril, ou restos de sangue, couro, são várias possibilidades que o nosso agronegócio traz, né? Então, você pode produzir o biometano a partir dali e descarbonizar o maquinário agrícola, os caminhões que estão participando desse processo, até gerar energia na própria fazenda, na própria propriedade. Então, os biocombustíveis não é só o etanol. O etanol ele é fantástico na minha visão porque ele tem a gente, pelo menos aqui em São Paulo, como o professor bem colocou, no Sudeste a gente tem essa facilidade, no Centro-Oeste você tem ainda uma penetração bacana do etanol, nessas duas regiões do Brasil, mas muito bem observado no Sul, no Nordeste e no Norte, a gente tem ainda preços que não são competitivos. Então você não tem uma presença do etanol como a gente tem aqui, em cada posto de cada esquina, com preço competitivo e atrativo.
Meu carro, por exemplo, nunca viu gasolina, só andou etanol. Por quê? Porque eu sei que ele emite menos. Mas essa consciência do cidadão não está espalhada, né? Mas também não há uma força do Estado. As pessoas não têm que assumir esse custo sozinho. O Estado tem, de alguma forma, incentivar essas produções, facilitar, ser um facilitador para que haja interesse, né, do produtor em várias regiões de produzir mais etanol. Agora, eu discordando um pouquinho do professor Ricardo sobre a competição com alimentos, hoje a gente tem 0,5% da nossa terra que pode ser utilizada, sendo usada para produzir cana-de-açúcar. Então, assim, percentualmente é um volume muito baixo. Essa visão que a gente vê bastante os europeus quando nos visitam, ou vê eles em palestras conversando, que o etanol compete com a produção de alimentos, ou que está desmatando a Amazônia porque está produzindo etanol. A maior concentração de etanol está aqui no sul, no sudeste e no centro-oeste. Então, eu acho que esse discurso ele tem que ser revisto, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque o etanol ele nasceu em 1970 com a crise dos combustíveis e trouxe uma segurança energética. Depois a gente observou que ele, de fato, além dessa segurança energética, ele trouxe também uma capacidade para a gente, como sociedade, aí, né, de poluir menos. Então você tem um veículo, uma opção para o consumidor que, de fato, tem um custo menor. Então, pensando nos biocombustíveis, biometano eu acho que vai vir com tudo. O etanol, eu acredito que há espaço para melhoria da eficiência dos motores. E como você tem um ecossistema que gera emprego, que não concentra renda, como acontece no caso do petróleo, né? Você tem grandes companhias e elas têm seu papel fundamental, mas o caso dos biocombustíveis você desconcentra, você coloca o pequeno produtor gerando, então você tem várias pequenas produções locais, você tem as alcooleiras produzindo, são várias e várias ao longo do país, então eu acredito que gera emprego, gera renda, distribui renda, e é uma oportunidade mais limpa do que os combustíveis fósseis. E aí outro ponto, eu acho que o que a gente tem que tirar de cima da mesa é uma discussão que eu considero inútil. Qual é a tecnologia fundamental? Ou qual é a tecnologia que vai prevalecer? São todas. São todas. Não é o veículo elétrico, é o veículo elétrico e o veículo a combustão. Será que é possível trazer a solar, uma incorporação de 50% solar e eólica na rede em 2030? Eu acredito que sim, mas com isso, com a nossa política de não ampliar a construção de hidrelétricas, quem é que vai ser a bateria desse sistema todo? Só para finalizar, prometo, nós produzimos por volta de 120 mil terawatts de energia por ano, watt-hora. E se a gente tivesse 1 terawatt-hora de bateria, se a gente tivesse, isso ia segurar a energia produzida no mundo por 3 minutos. Mas a nossa capacidade de produzir célula solar, turbinas eólicas e produzir energia limpa é muito maior do que a nossa capacidade de produzir baterias. Esse que é o ponto. Agradeço bastante pela visão, né? O objetivo de tudo que a gente está falando aqui é reduzir a emissão de CO2. Né? Esse é o nome do jogo, né? Reduzir a emissão de CO2. A gente sabe do grande papel que a mobilidade, né, que a gente está discutindo aqui, tem com relação a isso, né? Obviamente não é somente restrito à mobilidade, a gente tem um cenário muito maior quando a gente fala de transição energética, né? E aí a gente fica pensando, puxa, quais são, a gente falou de algumas oportunidades, mas também existem riscos, né? Além de oportunidades, frente a iniciativas que estão sendo feitas fora do Brasil, que a gente pode ficar de fora, né, da linha de desenvolvimento de tecnologia, né? E também do ponto de vista de geração de empregos, né, de geração de renda para o nosso país. Então, queria que seria interessante a gente comentar um pouquinho mais, né, dessa questão de riscos e oportunidades que a gente tem, né, quando a gente fala de tecnologias para redução de CO2. Muito bom. Quando o Brasil se apresenta no mundo e mostra que a sua matriz já é bastante limpa, mais limpa hoje do que muitos países almejam ser em 2050, nós passamos pela adoção crescente de fontes renováveis como solar e eólica. Então, a nossa matriz hidrelétrica
ela é a nossa gigante bateria e ela nos salva aí de uma saia justa quando a gente começa a usar mais e mais fontes solar e eólica por causa da sua intermitência, mas as baterias vão ter um papel fundamental aí, e as baterias para aplicação estacionária, elas vão ser um subproduto da mobilidade elétrica. Você tem o seu carro elétrico, depois de X anos, X mil quilômetros, X mil ciclos, você vai precisar descartar essa bateria, mas ela ainda pode ser muito bem usada para aplicações estacionárias. E as aplicações estacionárias pulverizadas, que é o que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, elas vão demandar baterias, então, de pequeno porte instaladas na sua casa, aqui na universidade, num hospital, num shopping center, por todo lado. Então, veja que há 20 anos atrás, nós tínhamos no Brasil cerca de 2.000 usinas gerando eletricidade. Tá? O parque elétrico brasileiro era de cerca de 2.000 usinas, somando todas as fontes. Hoje, nós temos só de solar nos telhados do Brasil 1,5 milhão. 2.000, 1,5 milhão. Tá? São micro-usinas muito pequenas e são intermitentes. Como é que o sistema vai controlar isso? O sistema precisa de um pulmão. E esse pulmão é a nossa grande usina de Itaipu e as outras grandes hidrelétricas que nós temos aqui. Mas a gente precisa mais e mais ter um conceito de micro-rede, onde a gente tem as baterias atuando como pequenos pulmões associados a essa geração intermitente, solar e eólica. Em outros países que já estão nesse caminho há mais tempo e que também precisaram reduzir o seu consumo de fósseis, como a Austrália, que tem muitas semelhanças com o Brasil, principalmente a questão de disponibilidade de recurso solar e área, você está chegando lá num estágio em que só solar já atingiu um platô. Você está saturado de solar. Lá, mais de 1/3 das casas tem geração solar. Então, se não bota uma bateria na casa, agora você começa a injetar energia na rede, a rede não quer aquela energia, tem custo negativo. Né? Aqui no Brasil a gente ainda está longe disso e tem tempo para adotar as tecnologias de armazenamento e, com isso, modular essa disponibilidade de solar e eólica, sendo que eólica você vai ter sempre só grande porte, mas solar você tem grande porte e o pequeno porte, que na verdade aqui no Brasil 2/3 da potência solar instalada é nos telhados. E agora, na virada deste ano, no início do ano passado, solar era a 5ª fonte em potência instalada no Brasil. Ao longo do ano passado, ela passou da biomassa, que é do bagaço de cana, principalmente, passou do gás natural, que são as nossas usinas emergenciais, que nos salvam quando tem um regime hídrico, né, problemático, e para terceiro lugar, e na verdade desse ano passou da eólica também. Então, depois de hidrelétrica, o que mais tem no Brasil é solar e eólica, e elas são fontes intermitentes que demandam, então, um armazenamento de energia que vai ser, vamos dizer, auxiliado pela disponibilidade de baterias que vão ser descartadas da mobilidade elétrica. Vê como as coisas todas vão se juntando e a gente precisa de todas elas juntas. Como o Hudson colocou, não é uma tecnologia, é uma soma de tecnologias, todas elas ajudando a coisa a avançar. Sim, perfeito. Não, com certeza isso é verdade. Inclusive, até falo, tenho 5 kW instalado de energia solar, né? Então a gente sabe da expansão que teve isso, né? Com certeza. E a gente vai voltar também depois uma outra pergunta, essa questão das diferentes tecnologias, mas eu queria rebater também aqui a mesma pergunta, né? Oportunidades, né, e riscos que a gente tem quando a gente fala de, né, como que o Brasil pode se encaixar nessas tecnologias pensando em reduzir CO2. O maior risco na minha visão é o seguinte, a gente tentar interpretar o Brasil como acontece com o resto do mundo. Se o problema é emissão, a gente tem que atacar as emissões. Então a gente deve olhar para a emissão em si. Hoje a gente já tem tecnologias que, pensando em emissões de CO2, atendem bem para a mobilidade urbana, para veículo pequeno. Aí a gente está olhando, eu concordo com o professor, que a coisa é toda integrada. Então, a gente está olhando e colocando, assim, às vezes, você vê, né, o hidrogênio salvando a pátria, o carro elétrico salvando a pátria. Eu gostaria de chamar a atenção nessa conversa aqui, para a gente não fazer esse erro, não cometer esse erro, porque é a soma, eu acredito muito na soma das tecnologias, e acredito também que a gente tem que olhar aonde a gente está emitindo mais, e tentar atuar lá, atuar no manejo da terra, no desmatamento.
construir satélites para mapear a Amazônia de maneira apropriada e punir quem estiver fazendo, né, fazer um grande Big Brother ali, punir esses desmatamentos ilegais, né, que são predatórios. Então eu vejo que um risco que a gente corre é, às vezes, buscar esse salvador da pátria, o hidrogênio verde, um carro elétrico. Aí eu começo falando do hidrogênio verde. O hidrogênio verde, a primeira função do hidrogênio verde é descarbonizar o próprio hidrogênio verde. A gente produz um absurdo, né, o mundo, como um mundo, de hidrogênio à base de metano. E a gente tem que descarbonizar esse cara primeiro. É o primeiro hidrogênio, a gente tem que produzir localmente e descarbonizar esse. Depois pensar se há espaço, né, capacidade produtiva de hidrogênio para as outras milhões de outras possibilidades que estão colocando para o hidrogênio. Como densidade de energia dentro de um veículo é bastante complicado, é inseguro, você tem que modificar toda a infraestrutura para você abastecer esses caminhões, navios. É complexo fazer uma transição pensando em utilizar o hidrogênio só como combustível, na minha visão. Eu acredito muito que produzir o hidrogênio, usar o hidrogênio para depois usar com CO2 e produzir um e-fuel, a gente acaba cometendo um desperdício energético absurdo. A gente tem outros combustíveis, que nem a gente está falando aqui do etanol, que tem muito mais potencial para ajudar a descarbonizar. Então, se a gente pudesse, né, usar as riquezas que a gente já tem aqui, seria um grande caminho. E, se você for pensar um risco muito sério, que a gente tem hoje, grande parte do nosso PIB está vinculado com as montadoras, produção de veículos. Se a gente produzir os veículos elétricos, uma coisa que a gente tem que estar preparado é para esse desmonte do setor de peças, para esse desmonte que vai acontecer, porque 40% dos veículos a gente vai estar trazendo de fora agora, porque a gente não produz baterias, não tem uma fábrica de bateria no Brasil estabelecida. E a gente tem que tomar cuidado para não confundir a palavra bateria célula individual com módulo, com pack. A gente tem empresas que associam as células que vêm de fora e produzem o módulo, produz o pack. Mas a gente não tem uma fábrica no Brasil que é capaz de produzir bateria. E digo mais, a Europa tem iniciativas para a produção de gigafactories, mas não é uma, 2, 3, 4, é 10, 15. Os Estados Unidos do mesmo jeito. A Ásia com um potencial gigantesco de expansão. A questão é, a gente tem minérios suficientes, que a gente tem capacidade de tirar do chão, refinar e ainda levar no grau de bateria, a produção da bateria, esses minérios? Eu digo para vocês, não dá. Por quê? A gente constrói uma Gigafactory com dinheiro, com recurso na mão, em 2 anos. E com o mesmo recurso para a gente produzir lá e refinar todo o processo dos precursores para produzir a bateria, a gente vai levar 14 anos para conseguir refinar tudo isso daí, acompanhar a demanda que a Gigafactory vai ter sobre esses precursores. Onde eu quero chegar? A demanda por baterias é gigantesca e eu acredito muito que elas têm um papel importante, seja num veículo híbrido, seja num veículo completamente elétrico, e aí minhas ressalvas se essa é a melhor opção para o Brasil ou não, aí a gente pode aprofundar nisso depois, mas se a gente vai precisar dessas baterias, como é que a gente vai ter acesso a essas baterias? Se vai ser produzido por fora, a gente vai ficar com o que sobrou da Europa e dos Estados Unidos. Se a gente não tem a fábrica aqui. Se a gente tiver a fábrica aqui, quem é que vai fornecer esses precursores para a gente? A gente não tem capacidade de refino também, e esse é o gargalo da coisa toda. Legal, muito obrigado pela visão, né? E acho que a gente já começa aprofundando agora também, apesar de acho que é uma pergunta que já foi respondida aí ao longo do debate, mas aí eu queria voltar aqui para o professor Ricardo. Diversas tecnologias, baterias de lítio-íon, sódio-íon, produção de hidrogênio, célula combustível, uso de biocombustíveis. Existe um caminho melhor para o Brasil? Eu acho que é, de novo, a mesma conversa. Nós precisamos ter um leque de opções e cada tecnologia vai ser mais apropriada para determinada aplicação, né? Olhando para a bateria eletroquímica, nós temos uma demanda futura muito grande da indústria de energia.
Tá? Nós vamos precisar associar. O sistema de transmissão e distribuição brasileiro ele já está no limite e requer muitos investimentos para ser expandido ao nível necessário para atender a produção intermitente de geração solar e eólica. Então, nós precisamos começar a ter mais armazenamento eletroquímico. E como ele vem associado com a mobilidade elétrica, esse é um caminho muito bom para isso, para o mercado de energia elétrica. O hidrogênio, o Hudson tem toda a razão. O round trip efficiency do hidrogênio para pegar eletricidade e depois gerar eletricidade de novo é muito baixo. Tem outras tecnologias muito melhores. Né? Você faz isso de outras maneiras muito melhores. Então, o hidrogênio ele deverá ser um vetor de alta capacidade de densidade energética, mas não para produzir energia elétrica numa célula combustível. Né? Ele é hidrogênio para fazer talvez um combustível sintético para um lugar onde você não tem acesso, um lugar remoto. Se você conseguir fazer isso em pequena escala, ótimo. Mas tem grandes desafios pela frente que estão relacionados com escala e custo. Né? Então tem uma corrida aí para isso ser demonstrado e eficiências têm que ser melhoradas. Mas eficiências melhoradas, nós estamos falando de células combustíveis que já estão no mercado há muitos anos e a eficiência não melhorou muito porque não tem uma ênfase em cima dela. Mas se a gente for para o motor a combustão, que já tem mais de 100 anos, né, todo o potencial, quando você vai para a parte teórica de que é os ciclos teóricos de eficiência, quando você esbarra na prática, que é como é que você industrializa isso em massa e a preço competitivo, você não consegue justificar. Né? É a mesma questão da célula fotovoltaica para aplicação espacial. A célula de satélite hoje está perto de 50% de eficiência. Eu adoraria ter uma célula de 50% para aplicação terrestre, mas ela custa tão caro que, apesar de eu saber fazer, eu nunca vou conseguir justificar ela para aplicação terrestre. A mesma coisa acontece com os vetores de energia. Né? Depende para qual uso que eu vou usar qual deles. Perfeito, muito obrigado, professor. E, professor Hudson, também a mesma, né, apesar de já ter comentado algumas vezes, mas dentre todo esse pool de tecnologias, né, existe algum caminho melhor para o Brasil? Como que seria essa mistura, né? Então, voltando naquela ideia que a gente não vai ter os precursores de lítio, de níquel, para produzir as baterias de primeira, vamos dizer assim, que tem a maior capacidade energética, maior densidade de energia por quilograma ou por litro. Então a gente não vai ter acesso, a gente não vai casar a oferta desses precursores com a capacidade produtiva, ou a capacidade produtiva está muito acima da oferta desses precursores. Então, no meio da história toda, onde você vai ter um crescimento, uma demanda gigantesca por bateria, as NCMs ou NMC não vão dar conta da história. A gente vai precisar da LFP, vai precisar de outra química de bateria, mas essa também não vai dar conta. A gente vai precisar. Eu acredito que 25% do mercado de bateria vai ser a bateria de sódio, que teve um desenvolvimento catapultado por conta da semelhança que tem as tecnologias de intercalação, que é de lítio, essas que a gente falou aí, essas químicas, essa sopa de letrinha, NCM, LFP. A de sódio ela vai fazer o mesmo processo. O íon vai entrar na estrutura, o elétron vai balancear a carga, e ele vai fazer o mesmo processo. A diferença é que você vai mudar os materiais. Você não vai mais conseguir intercalar no grafite, que é um material que tem um custo mais baixo. Você vai trabalhar de repente com carbono sintético que vem lá do refino, né? Então você tem o coque lá, você consegue produzir esse outro hard carbon, ou da biorefinaria, você pode usar esse resto, né, para fazer um biochar, um biocarvão e produzir eletrodos, anodos de bateria. Então, o grande ponto a gente não vai ter material de cátodo suficiente para toda a história. Então, eu acredito que vai ser uma combinação das diferentes químicas de lítio, da de sódio. Eu não descarto em hipótese nenhuma as baterias de chumbo ácido. Elas têm custo hoje, as de lítio, por conta do laptop, dos celulares que a gente tem, desses portáteis, do desenvolvimento dos veículos elétricos, que também foram beneficiados por conta desse desenvolvimento das baterias de lítio-íon. O custo da lítio-íon hoje, por quilowatt-hora, é mais baixo que a de chumbo ácido. Mas se a gente ainda pensar no valor por ciclo, né, o quilowatt por ciclo, aí a lítio ganha absurdamente. Então, o custo hoje
dessas baterias que duram 10 anos, como o professor colocou muito bem, daqui, a hora que ela tiver 70%, 80%, né, espera-se que a gente tira do veículo elétrico e dá um segundo uso. Mas tudo isso vai depender da regulamentação. Por quê? Quem é dono da bateria? Você que comprou o veículo, a montadora, quem fabricou a bateria, quem é que vai ser responsável por dar esse segundo uso para a bateria, né? Então todas essas perguntas estão abertas. A gente conhece casos aqui no Brasil onde o veículo roda até acabar. Como é que vai ser esse caso, né? Vai ser assim, né, também? Então eu acredito que a gente vai ter que somar todas essas tecnologias de baterias. Acredito que existe um potencial gigantesco da gente ter um motor elétrico dentro de um veículo, apenas um motor elétrico, reformar o etanol, reformar o biogás, o biometano, produzir o hidrogênio localmente dentro do veículo e produzir eletricidade, principalmente para veículos pesados. Então, a célula combustível tem um papel fundamental de gerar eletricidade dentro do veículo, o que desacopla da rede todos esses veículos plug-in, que é aquele veículo que a gente liga na tomada para carregar. Então, desacopla esses caras. E aí a gente usa um volume menor de baterias. A gente não precisa de 500 kg de baterias. Hoje o Toyota Altis tem lá 1,3 kWh de bateria. É uma caixa de sapato de bateria dentro do veículo. Então, a história que eu estava falando lá da pegada de CO2 que essas baterias vêm, se a gente coloca um número menor de baterias, um veículo híbrido, ou num veículo eletrificado que só tem um motor apenas, aí você reduz toda a complexidade, reduz custo, né? Pensando novamente no desmonte que eu comentei que pode acontecer na nossa indústria, quem é que vai ter depois dinheiro, né? Se a gente está cada vez mais perdendo emprego, quem é que vai ter dinheiro para comprar um carro de 200, 250 mil? A gente quer que o preço abaixe, que as empresas produzam um volume, mas a questão é que as pessoas já não têm mais recursos, os carros estão presos na concessionária lá, porque as pessoas não têm mais recursos para comprar, né? Com juro alto desse jeito, e assim vai. Eu acredito que é uma soma de todas essas tecnologias, e acredito muito no papel dos biocombustíveis trabalhando em conjunto com a célula combustível. Aí eu acredito que a gente pode descarbonizar o grande vilão do transporte para mim, que é o diesel. Na locomotiva, no caminhão, no navio, chip, né, de carga, que ele acaba usando o óleo mais, vamos dizer, aquela borra que sobra, aquele óleo mais barato que ele consegue colocar à mão. Então eu acredito muito que essas tecnologias têm um papel transformador nesses veículos aí. Não, muito interessante, agradeço a visão. De fato, acho que essa mistura, né, é importante a gente entender aonde que cada uma vai ter o melhor desempenho para saber focar como que a gente trabalha nessas tecnologias. E agora pensando assim um pouco além, né, quer dizer, a mobilidade a gente sabe da importância que ela tem, mas pensando além, né, que transição energética é uma coisa que vai muito além, né, tem muito mais outras vertentes, né. Pensando em mudanças, né, no sistema energético e de armazenamento de energia para o Brasil, né. Professor Ricardo, o que é vislumbrado para essas mudanças acontecerem? O que está à nossa espera? Essa mudança já está em curso, né? E ela começou quando o Brasil resolveu, lá no Proinfa, estimular a geração eólica. 10 anos depois, com a resolução da ANEEL em 2012, a geração solar. E agora a gente começa a entrar naquele crescimento exponencial. Essas duas tecnologias têm crescimento exponencial no mundo e aqui no Brasil. Então o Brasil, em termos de produção de energia, está muito tranquilo, né? A gente tem a nossa matriz cada vez mais sustentável, limpa, ou como você quiser chamar. Até agora a gente estava falando de armazenamento de energia, é um vetor só da energia, mas a gente precisa gerar essa energia ainda, né? E quando a gente expande a questão para o hidrogênio, a produção do hidrogênio verde, que para ser verde precisa ser produzido a partir de uma fonte de energia elétrica renovável, e aí entra solar, eólica e hidroeletricidade de grande porte, o processo de eletrólise é energointensivo. O que você mais principal insumo é a energia elétrica. E as eficiências dessas transformações energéticas, conversões energéticas, são sempre baixas ou menores do que a gente gostaria. Então a gente vai precisar, na base, gerar muito mais energia elétrica para produzir o tal de hidrogênio verde, né? Uma relação de 3 a 4 para 1. Então e como para que ele seja verde,
por definição, você não pode pegar Itaipu e produzir hidrogênio verde, porque Itaipu já existe. Tem que ser uma nova produção de energia renovável. Então, o parque brasileiro tem que se expandir enormemente para atender essa demanda de hidrogênio, que, além da indústria que já usa hidrogênio, que é o hidrogênio cinza e que quer que seja verde, a demanda internacional. O Brasil está se apresentando como um futuro produtor de hidrogênio verde para o mundo. Então, assim como quando a gente diz que exporta alimento do Brasil, a gente está exportando água junto, porque na produção de alimento vai muita água, a gente, para exportar hidrogênio verde, vai exportar muita energia, né? Se hoje a gente tem uma produção aí de quase 600 terawatt-hora ano, né? Que é comparável ao consumo de energia elétrica de um país como a Alemanha, que tem 1/3 da população do Brasil, isso vai dobrar, triplicar, quadruplicar, na medida em que a gente quiser produzir hidrogênio verde para exportar para esses mercados. Hidrogênio verde sob forma de vários vetores, né, como amônia também, não só o hidrogênio propriamente, né? Então, essa transição energética do Brasil já está em curso e ela só tende a crescer, porque essas fontes renováveis novas, porque o Brasil é abençoado aí com um manancial muito grande de vento e sol, e água também, são as fontes mais baratas. E é só por isso, não é porque solar é bonitinho que ele está pujante agora, é porque ele é a tecnologia mais barata que existe. O quilowatt-hora mais barato de produzir no Brasil hoje é solar, né? Então é por isso que ele está tomando, junto com a geração eólica, mas a eólica sempre tem que ser de grande porte, essa pujança. Não, ótimo. E é bom ter essa visão, né, do que vocações, né, que o nosso país tem para oportunidades para poder aproveitar isso. Não, perfeito. Muito obrigado, professor. Professor Lutz, a mesma pergunta, né, coloco, né, sua visão sobre mudanças que teremos aí no cenário de geração, né, de energia e também armazenamento de energia para o Brasil. Então, eu acredito muito, concordo plenamente com o professor Ricardo, graças a essa capacidade que a China teve de produzir as placas num preço que produz e oferecer isso para o mundo inteiro, com grandes players lá, a gente consegue produzir essa eletricidade solar aí com preço extremamente competitivo. Tão competitivo que a perspectiva de expansão é que a gente chegue a 50% solar e eólica combinada em 2030. Vocês que são especialistas aí, vocês podem dizer se isso faz sentido ou não. Eu fico pensando, tendo toda essa estrutura de geração desses renováveis tão importantes, que o Brasil vai ter com certeza, é quem vai armazenar essa energia no momento de intermitência, casar oferta e demanda. Então, eu acho que tem que passar por um processo de regulamentação. A gente deve pensar nas hidrelétricas como a grande bateria. Não faz sentido a gente pensar, vamos produzir conjuntos gigantescos de baterias, porque a gente não vai estar competindo com a eletrificação, não vai ter bateria suficiente para isso, o volume é gigantesco. Agora, concordo plenamente que vindo dos veículos, se a gente vai no caminho mesmo, né, querendo ou não, de ter veículo 100% elétrico aqui, e essas baterias com 8 anos vão estar saindo dos veículos e aí podem estar sendo colocadas em pequenos negócios, porque ao momento que a gente alcançar essa produção tão acentuada de solar e eólica, a gente não vai querer colocar isso na rede mais. Então vai ter que ter esses sistemas individualizados, né? Vai ter que ter sistemas, o pequeno negócio vai ter que ter sua própria bateria, e aí por isso que eu acredito muito que a gente vai ter que encontrar soluções locais. Se a gente vai produzir bateria aqui, ótimo. Se a gente vai dar uma nova vida, vai fazer uma nova geração de baterias de chumbo ácido, lembrando que a gente tem toda a cadeia de fornecedor, toda a matéria-prima já aqui no país, então buscar tecnologias novas que estão emergindo de baterias de chumbo com solúveis, né? Buscar a parceria da América do Sul aqui, né? No Mercosul a gente tem as grandes reservas de lítio estão no Chile, na Argentina, na Bolívia, né? E na Austrália, a China mesmo, embora seja grande produtora do refino, da célula, do eletrodo, né? Ela não tem as reservas, mas a gente poderia trabalhar em conjunto com esses
colaboradores locais aqui do Mercosul e produzir essas baterias localmente. Então poderia dar um novo gás aí, no caso, no que se refere ao armazenamento de energia. Então eu vejo que todas essas tecnologias vão vir. Eu acredito muito no investimento que estão fazendo em hidrogênio verde. A gente vai ter bastante hidrogênio verde, só faça ressalva para a gente tentar utilizar isso aí para a produção, por exemplo, de fertilizante. A gente importa um monte de fertilizante, porque com todo esse hidrogênio verde aqui, a gente não poderia ser autossuficiente ou próximo disso, tem que ver também das viabilidades, né, de tudo isso, de produzir o fertilizante aqui no Brasil. Né? A gente eu tenho um orgulho muito grande de falar o Brasil reconhecendo as nossas competências. O Brasil alimenta 1/4 da população mundial. Isso é um absurdo. A gente alimentar tanta gente usando menos de 30% da terra que a gente tem aqui. A gente manteve, nossa crítica no começo lá sobre o desmatamento, mas a gente manteve 63% da nossa reserva natural. Então, assim, o Brasil tem várias competências. Alimenta muita gente, tem essa abundância com sol, com vento, tem muita água, como o professor Ricardo colocou muito bem, está exportando água junto com o alimento. Agora, vamos usar essas tecnologias-chave da transição energética como o hidrogênio verde no lugar que poderia beneficiar toda essa cadeia de fornecedores para a gente ficar independente de ocasiões, conflitos internacionais, como está acontecendo agora, na guerra da Rússia com a Ucrânia. Tivemos problemas sérios, né, de acesso ao amônia que vem de lá. Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar. Sim, não, muito obrigado, professor. E esse, de fato, é um ponto interessante, né? E até com a própria pandemia, né, a gente viu isso acontecendo em diversas outras circunstâncias onde você teve desabastecimento de peças-chave, né? Então, acho que o mundo está olhando mais para isso e pensando, como é que a gente assegura, né, essa cadeia, né? E pegando o gancho aí também do que foi comentado, de toda essa parte de tecnologias-chave, né, da transição energética, a gente pensa bastante em, né, como já foi dito aqui, células, né, sistemas fotovoltaicos, geração eólica, né, de grande porte, fotovoltaico pode ser mais distribuído ou concentrado. Quando a gente pensa, né, são tecnologias que são intrinsecamente intermitentes. A gente não controla, né, não consegue controlar a produção. E aí a gente faz a seguinte pergunta, né? Essa integração dessas matrizes, né, renováveis, pensando solar e eólica, só é possível através do armazenamento de energia eletroquímico com baterias ou uma coisa, outra coisa? Não, o armazenamento é fundamental, mas as estratégias de despacho e gerenciamento da geração é a fruta mais baixa para você colher. Tá? E é o que começa a acontecer. Só que o sistema tradicional é um sistema unidirecional. Você tem a grande usina geradora lá e você desloca grandes blocos de energia para os centros urbanos e distribui. Agora a gente começa a andar de trás para frente. Tá? Um exemplo, Florianópolis tem uma geração já de 0,5 giga nos telhados daquela ilha, que em potência plena é mais do que o consumo da ilha. Então você começa a andar com energia de marcha ré. E aí o sistema aceitar e estar preparado para isso é um desafio, mas ao mesmo tempo uma das grandes virtudes do Sistema Interligado Nacional, SIN, é o sistema mais complexo do mundo. Você pega países grandes, como o Brasil, que são, por exemplo, Austrália e Estados Unidos, eles têm os seus mercados energéticos destacados. Você não atravessa, eles são países mais horizontais, né? Você não tem o sistema do leste conectado com o oeste, nem nos Estados Unidos, nem na Austrália. Aqui no Brasil, de norte a sul, tá? Nós temos o Sistema Interligado Nacional, que faz isso ser viável. Então, as tecnologias de armazenamento são fundamentais para você poder, no curto prazo, atender a intermitência, tá? Mas num prazo um pouco maior, a integração e a gestão dos fluxos energéticos é uma questão chave também, tão importante quanto a bateria. Perfeito, não, e é interessante a gente ter essa noção, né? Quer dizer, essa qualidade que a gente tem, né, no certamente, país é um atributo da nossa rede que já naturalmente aconteceu pela distribuição das grandes usinas que nós temos no Brasil. Perfeito, não, legal. Gostaria também de colocar a mesma pergunta, né, para o professor Hudson, né? Essas fontes intermitentes, né, solar, eólica, só é possível através de aumento de baterias ou
a gente pode pensar isso separado? Eu justamente acho que a gente tem que aumentar a verdadeira bateria do sistema, que são as hidrelétricas. Agora, a questão ambiental vinculada à construção de novas hidrelétricas, a gente vê o caso de Belo Monte, que teve uma bacia extremamente reduzida por questões ambientais. Por um lado, você tem essa questão, a gente entende, tem povos indígenas ali, é uma questão delicada. Mas olha só, se a gente tivesse uma bacia muito maior, a gente ia ter uma produção muito maior ali, né? Essa bateria, a bateria da hidrelétrica, do sistema, é a bacia. Então, se você tiver hidrelétricas com bacias grandes, você consegue, sim, aumentar a incorporação desses renováveis. Eu entendo que aí essas vão ser as baterias, na minha visão, reais. Só que eu acredito que a gente vai ter muita dificuldade de criar novas hidrelétricas. Ainda mais se a gente criar essas hidrelétricas com bacias consideráveis. Então, começa a se estudar a possibilidade de fazer pump hydro, que é você bombear água para um lugar mais alto e depois usar essa água. Então tem tudo isso aí causa impacto. Nada não causa, a gente não pode correr o risco de achar que assim, a gente não vai causar impacto ambiental nenhum. Não, são impactos moderados. A gente sabe da dimensão do impacto. Diferente do que aconteceu bem recente, onde a gente teve a crise hídrica, né? Acho que o ano retrasado, e aí a gente acionou um monte de termoelétrica. Então essas termoelétricas, elas funcionam, a maioria delas a gás natural, então a gente importa esse gás natural, seja pelo gasoduto, seja por navios, chegam aqui para as nossas termos e elas são acionadas como o nosso resgate. É uma energia muito mais cara, é uma energia que utiliza fonte fóssil. Então se a gente não fizer essas baterias, hidrelétricas baterias, né, com grandes bacias, eu duvido que a gente vai conseguir incorporar muito mais dos renováveis do que 50%, talvez, não sei, 60%. Então, com certeza, acredito que existem outras possibilidades. Com certeza, o uso dessas baterias que vão sair dos veículos pode causar um impacto grande, mas a questão que eu vejo que a demanda por essas baterias, tanto na Ásia, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, eu não sei quanto de bateria a gente vai ter acesso. E que qualidade de bateria que a gente vai ter acesso. Se a gente vai pegar o time C ou D, né? Eu imagino que as classes A e B de baterias vão para esses centros mais desenvolvidos. Não, perfeito. Acho que com certeza é válido nessas considerações e também o timing, né, da adoção, né? Você tem um tempo de expansão da rede, você tem um tempo de uso, né, até que essas baterias entrem, então tudo isso tem que casar também, então não é uma coisa simples, né? Pensando, né, nas células solares, né, pensando nos fotovoltaicos, né, a gente tem o padrão hoje, o uso do silício né, e toda a produção, a gente sabe que os países asiáticos eles têm uma cadeia, né, de produção já bastante consolidada, né, desses painéis, e por outro lado a gente tem tecnologias emergentes que estão surgindo também, que ainda não tem um player totalmente definido hoje ainda, né? Por exemplo, as células com base de perovskita, né? Existem outros sistemas também. Então, gostaria que o professor pudesse comentar um pouco mais. Podemos aproveitar esse bonde que começa a andar? Certamente, a gente tem que subir nesse bonde e inclusive, ser maquinista dele, porque a oportunidade está aí. É muito difícil competir com o silício. É uma base tecnológica que tem aí, está completando 70 anos no ano que vem, a primeira célula de silício. Silício, depois de oxigênio, é o que mais tem na superfície da Terra. O segundo elemento mais abundante, inerte, mais de 25% da crosta do planeta é silício. O Brasil, um dos grandes produtores de silício grau metalúrgico. Né? E muito possivelmente esse módulo fotovoltaico chinês que você tem no telhado da sua casa tem silício brasileiro. É muito provável. Né? Quando a gente fala de novas tecnologias e o aumento dessa demanda por fotovoltaico no planeta inteiro, tem espaço para todo mundo. O risco é você não conseguir viabilizar uma tecnologia por falta de investimento para que ela potencialize ou torne realidade o seu potencial. Então, quando a gente fala de células de perovskita, que estão aí em laboratório, pequena área, passando já dos 25%, e você fala de células em que você empilha ela em cima do silício,
e você chega já nos 32%, mas também em dispositivo pequeno de laboratório, quando você mostra essas provas de conceito, você deixa todo mundo animado. Então tá, vamos dominar a questão de produzir em grandes áreas, fazer o dispositivo ser estável ao nível que eu preciso, e também realizar o potencial de baixa produção de custo que ele tem se produzido em grande escala. É um desafio muito grande porque a gente já viu esse filme passar. Tá? Nos anos 80, uma tecnologia de filme fino, na qual inclusive eu fiz meu doutorado, era a tecnologia mais promissora de fotovoltaico, que era o silício amorfo hidrogenado, um filme fino com 1 micron de espessura. Imagina, 1 micron. A célula fotovoltaica de silício hoje, naquela época tinha 300, hoje tem 180, caminhando para 150 e para 100 micra. Então é 100 vezes, 150 vezes mais material. É claro que uma célula de filme fino tem um apelo muito grande, mas essa tecnologia parou nos 10% de eficiência, problemas de estabilidade também, e nunca passou daí. Então, ela não conseguiu realizar o seu potencial de redução de custo, porque o silício continuou avançando, né? E hoje você compra, então, uma célula de silício que é 1000 vezes mais barata do que aquela primeira célula lá publicada em 1954. 1000 vezes. Vai competir com isso. Então, esse é o desafio. Só que você, botando política de Estado na rua para começar a fazer massa crítica de pesquisadores na área, capacitar laboratórios e botar recurso grosso nisso, o potencial está aí, porque as demonstrações estão aí. Você vê, né? A célula de perovskita chegou em pouco tempo, em década, atingiu eficiências que o silício levou 7 décadas para atingir. Então, isso é motivo suficiente para você dizer, não, isso aqui vale a pena investir, mas tem que investir. Quando você pega todo o paralelo que a indústria do silício tem com a indústria da microeletrônica, não só para célula solar, as primeiras células de silício eram feitas com refúgio do silício, do Czochralski, que você crescia o cristal lá, as células mais impuras, as lâminas mais impuras, que não eram boas o suficiente para fazer semicondutor, chip, eram boas o suficiente para fazer célula solar. Então pegou uma carona maravilhosa com a indústria de semicondutores, né? No caso da perovskita também tem sinergias para fazer com outras tecnologias, mas, de novo, precisa de investimento. E é isso o que é o momento de decidir, também em função de pandemia e de oligopólios, né? Resolver que isso está acontecendo de novo. A indústria fotovoltaica nasceu nos Estados Unidos e Europa e Japão, foi embora de lá, né? E agora está começando a voltar. Todos esses países estão de novo estimulando o retorno da indústria. E o Brasil tem a oportunidade e a demanda agora. Hoje no Brasil se instala mais de 1 gigawatt fotovoltaico por mês. 1 giga por mês. 1 giga por mês justifica ter fabricação nacional. E aí a porta está aberta para você fazer investimentos para reduzir custos das tecnologias emergentes. Sim. Não, perfeito, professor. E de fato é importante a gente colocar, né, bater nessa tecla, porque o momento é agora. Né? Se a gente, o momento é agora. Pula no trem e vai lá para ser maquinista, e não só jogar carvão para dentro da caldeira. Querer fazer esses projetos depois, né, e fazer grandes investimentos depois que você já tem uma indústria consolidada fora, fica muito mais difícil. A barreira de entrada é mais complicada e você deixa de gerar renda e emprego internamente. Né? Não, perfeito. Muito obrigado, professor. E, professor Hudson, né, mudando um pouquinho aqui, né, além de sistemas tradicionais, né, lítio-íon, que a gente discutiu bastante, falamos também de sódio-íon, né, de outras alternativas, pensando em armazenamento estacionário, pensando nessa integração de fontes intermitentes, existem também outras tecnologias, como as baterias de fluxo, né, outras tecnologias emergentes. Como que seria essa visão dessas outras tecnologias que a gente teria de oportunidade aqui para o nosso país? Maravilhoso. Eu acredito bastante que a gente vai ter como ponto principal grandes baterias, seja no primeiro uso, segundo uso, a base de lítio. Depois, as de sódio. E vem na sequência, na minha visão, a utilização ainda dessas baterias de chumbo ácido, avançadas, modernas, que tenha uma modificação na sua estrutura, até transformando o chumbo solúvel, né, dentro, a gente poder
carregar a bateria, não só dentro na transformação do eletrodo, mas também fluxando o eletrólito por fora, que são essas baterias de fluxo que você comentou. A bateria mais vendida de fluxo, mais desenvolvida, né, com maior TRL hoje, são as baterias de vanádio. Só que, porque ele tem várias capacidades de mudança de valência e tal, ele consegue armazenar muito mais carga do que as baterias que a gente conhece, alternativas, de ferro-cromo, outras que tem níquel, e aí tem os problemas de toxicidade também, né? E essas baterias de vanádio têm um problema muito sério. Elas não funcionam acima de 45 graus. E o Brasil tem inúmeras localidades que está 45 graus na sombra. Então a gente tem um problema muito sério de troca de calor ali, né, para resolver como vai ser feito esse resfriamento dessas tecnologias. Então as de vanádio tem uma questão ali, vai funcionar legal nos países, ou na parte sul do país, talvez em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, né, regiões mais frias. Aqui no Brasil eu entendo que grande parte do território elas não poderão ser aplicadas ou terá que pagar esse pênalti do resfriamento delas. Agora, o vanádio a gente tem reservas naturais e poderia ser uma coisa para a gente explorar ainda e pensar melhor a respeito. Mas o chumbo, que a gente estava comentando, né, o chumbo, quando você olha ele assim, no primeiro momento você fica com, opa, chumbo, é tóxico, né? Mas se a gente pensar hoje, praticamente 100% das baterias que a gente tem no Brasil, entre 90% e 100%, são recicladas. Então isso daí é muito importante de ser dito, porque quando a gente tem as baterias de lítio hoje, não existe um processo que tenha viabilidade econômica. Claro que quando a cadeia de fornecedor apertar e o preço aumentar dos fornecedores dos precursores, a gente vai trabalhar para reciclar mais, mas hoje as baterias dos cigarros eletrônicos, dos eletrônicos que a gente usa no geral, infelizmente elas vão parar no lixão. Isso daí é inaceitável. A gente está falando de revolucionar, de fazer uma transição de uma economia que polui menos para uma que polui mais para uma que polui menos, né? Não é essa história que a gente está falando? E aí a gente vai colocar essas baterias, vai descartar essas baterias. Então, eu acredito que a gente precisa primeiro fazer um tal de um passaporte de baterias para viabilizar essas reciclagens e fomentar as indústrias locais que já têm essa capacidade produtiva, que já tem a cadeia de fornecedores, né, bem estabelecidas para produzir essas baterias avançadas, ou seja, com a demanda crescente de solar eólica, a partir do momento, essa nova lei aí que está, acho que é 14.300, se eu não estiver enganado, se eu não estou falando o número errado dela aí, mas a gente já começa a se movimentar num sistema estacionário. Aí vai armazenar onde? Então primeiro vai ser nas baterias que a gente tiver. Que a gente conseguir colocar a mão e provavelmente vai ser de chumbo ácido convencional. Mas é muito importante que ela passe por esse processo de evolução, porque senão ela vai ser uma bateria de 3, 5 anos aí que a gente vai ter que trocar, uma manutenção bastante custosa, elevada, e aí a gente vai estar competindo com uma bateria que, em número de ciclos, as baterias de lítio que a gente tiver acesso, elas vão ser economicamente mais viáveis. E o professor Ricardo colocou muito bem. O que puxa é o valor econômico, é o mercado, né? Então a gente vai buscar a solução mais barata. E a China produz baterias hoje que tem uma viabilidade econômica de lítio mais interessante. Então o ponto principal é bateria de lítio, as outras de sódio. E aí eu entendo que as de chumbo têm um espacinho do jeito que elas estão hoje e elas têm um espaço de evolução para fazer uma bateria de fluxo de chumbo. Eu aposto mais nelas do que nas de vanádio. Não, perfeito, professor Hudson. É interessante porque já tem uma cadeia, né, nacional de know-how, de indústria relacionada a isso, então às vezes você tem oportunidades, né, aí no intermitente, né, que pode ser interessantes também com outras tecnologias. Para a gente finalizar, gostaria de passar aqui uma perguntinha um pouco provocativa, mas só para a gente fazer essas considerações finais, né, e encerrar o nosso bloco, né. Então, primeiro, seguindo a ordem aí, passo para o professor Ricardo. Armazenamento de energia elétrico versus combustível líquido, né, ou biocombustíveis no Brasil, né? Suas considerações, professor, o que você... Para a produção ou para o uso final da eletricidade, combustível líquido produzido por hidrólise, eletrólise de água tem uma eficiência muito baixa
e seria talvez a última alternativa, né? Fora nichos, casos específicos. Então, baterias conjugadas com o nosso maravilhoso sistema elétrico e a nossa gigantesca bateria, que são as grandes hidrelétricas, e o pumped hydro, esse hidrelétrica reversível ou bombeada, que aqui no Brasil não precisa acontecer ainda por um bom tempo, porque a nossa bateria já é gigante, mas em países, de novo, como a Austrália, já está acontecendo grandes investimentos em usinas reversíveis, que podem ser construídas com impacto ambiental muito menor, porque você escolhe locais com uma diferença de cota muito grande e com isso o reservatório muito proporcionalmente diminui, né? Então essa questão fica mais ou menos bem equacionada para a produção de energia elétrica. Para a mobilidade, aí a gente, acho que de novo pode dividir a coisa em pequenas distâncias, deslocamento urbano e grandes distâncias. Para o urbano, eu não vejo assim, dúvida nenhuma que a bateria é a solução, né? O carro de passeio, que não vai viajar, não precisa nem carregar todos os dias. A autonomia de hoje desses carros é maior do que o seu trajeto diário, talvez da semana inteira até. Deslocamento de grande distância, ônibus e caminhão, aí a bateria já complica bastante, né? E aí os combustíveis sintéticos aí produzidos a partir de hidrogênio verde são uma aposta bem grande que está acontecendo, até na combustão, não na célula combustível para fazer esse veículo ser elétrico, mas na combustão direta, né, de hidrogênio, por exemplo. Eu acho que tem desafios tecnológicos bastante grandes pela frente aí, mas tem apostas muito grandes acontecendo também. Então, acho que esse panorama aí, acho que para mim ele é bastante claro, né? Os carros híbridos também acho que são uma tecnologia de transição. O biocombustível, como eu já falei, acho que é uma tecnologia de transição muito importante, mas vai depois, daqui a algumas décadas, tender a desaparecer, né? Porque, ao mesmo tempo, você tem o desenvolvimento de toda a parte do armazenamento eletroquímico, que também é uma tecnologia que, quando a gente olha, quando você superimpõe a curva de aprendizado, aquela curva bilogarítmica que eu aprendo a fazer e faço cada vez mais barato, né? De toda a indústria de semicondutores, incluindo fotovoltaica, você superimpõe a das baterias, ela cai bem em cima. Então, na medida em que a escala aumentar, os preços já estão caindo naquela proporção de curva de aprendizado aí de 20%, 30%, na medida em que eu dobro a capacidade em que eu produzi aquilo, né? A questão da segunda vida, ela é muito local, porque, a não ser que isso mude, por enquanto, é proibido e muito feio exportar lixo. Como a bateria descartada do carro é considerada sucata, ela precisa ficar no mercado onde ela está. Então, se a gente tiver um mercado grande de carros elétricos, teremos, né, um tempo depois, um mercado grande de baterias de segunda vida. E a indústria brasileira, que é uma indústria tradicional em metalurgia, já está se preparando para ser grande centro reciclador. Aí estou pegando agora reciclar a bateria mesmo, não é a segunda vida, é a terceira vida, ou voltar para os precursores, tá? E existe já muito investimento disso fora do Brasil e algum investimento começando a acontecer aqui pela indústria automotiva, que já sabe que justamente vai perder esse filão e que precisa caminhar para algum lado. E como ela já conhece a tecnologia de hidrometalurgia, pirometalurgia, para pegar aquela bateria, mesmo aquela pequenininha que hoje está saindo dos pequenos eletrônicos e não vale a pena reciclar, mas ela vai chegar lá porque os volumes vão estar aí. O volume é a mola propulsora de tudo isso. Por isso que o Brasil recicla muito latinha de alumínio, bateria de chumbo ácido, porque tem volume, né? Quando chegar a hora da bateria de lítio, também vai reciclar, porque tem volume. É uma mina dos precursores, a bateria, né? Então faz muito sentido você investir nisso, mas precisa dos volumes. E a segunda vida vai ajudar a viabilizar o acúmulo desses volumes. Quando você pegar uma bateria que viveu no carro por 5 anos e você der mais 10 anos de vida dela numa aplicação estacionária, você está ajudando a acumular mais baterias para chegar um momento, então, de fazer a reciclagem com um volume grande, que é o que você precisa. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigado pelas suas considerações finais, né? Passo para o professor Hudson também fazer as considerações finais nessa questão, né? Armazenamento de energia ou uso de combustíveis líquidos para o Brasil?
né? Pensando aí sintético, biocombustível. Aí depende de onde, né? Se a gente está falando de mobilidade, mobilidade, na minha visão, eu acho que a gente deveria explorar a melhoria dos veículos, pensando no veículo de passeio, a melhoria do veículo, da eficiência do motor, utilizar mais biocombustíveis, como o etanol, expandir a produção do combustível, ter uma política de Estado para que seja economicamente viável você abastecer com etanol ao invés de gasolina. E veja que eu não, em hipótese nenhuma, eu penso em não utilizar gasolina. Os combustíveis fósseis, eles devem fazer parte da solução também. Tá? O gás natural deve fazer parte da solução. A gente tem uma riqueza gigantesca aqui no pré-sal. Isso tem que ser explorado. Faz parte da nossa riqueza natural. Vamos ser muito pragmáticos, vamos pensar na coisa. A nossa matriz como o professor Ricardo colocou aqui, é uma das mais limpas do mundo. Ela fica alternando em primeiro e segundo lugar. Então, e os locais onde a gente emite CO2 estão bem determinados, no manuseio de terra e na desmatamento. São os lugares onde a gente mais emite CO2. Então a gente tem que atuar nesses pontos. Então, na minha visão, a nossa capacidade de atuar, de resolver o problema é tirar o diesel em partes, a nossa dependência do diesel do exterior em partes, do maquinário agrícola, dos caminhões, dos trens, e a alternativa que eu vejo que é mais viável é a gente usar combustíveis a etanol, biocombustíveis, biometano para isso. A questão é que não tem para toda essa frota, a gente não tem capacidade, então a gente tem que crescer e aumentar essa capacidade de biocombustíveis. Assim como a gente vai aumentar a nossa capacidade de produção de baterias. Aí eu digo, quando eu estou fazendo esse discurso aqui, eu estou falando, o lugar onde a gente emite por volta de 1 milhão de toneladas, 10% disso daí é veículo a combustão a gasolina. Então, pensar em descarbonizar o veículo a combustão a gasolina, outros 10% é o diesel. Pensar em descarbonizar esses veículos a diesel, eu acho que é aí que está o ponto. Agora, como fazer? A minha visão é o biocombustível tem um papel super importante. As baterias também. Se a gente tiver acesso às baterias com a matriz elétrica limpa nossa, a gente pode ter uma emissão de CO2 por quilômetro rodado mais baixo, né? Na hora de abastecer, se a gente pensar do poço à roda. Mas ainda vem a questão das baterias sendo produzidas na China. Se a gente pensar do berço ao túmulo, desde a bateria ser produzida até a reciclagem dela, a gente espera que a economia seja circular e não vá para o lixão, não seja linear. Então, aí é fundamental que a gente produza essas baterias em um lugar limpo, porque o discurso, na minha visão, o etanol, os biocombustíveis vão emitir ali por volta de 10 gramas equivalentes de CO2 por quilômetro rodado. A bateria ele vai emitir de 60 a 100. Então ele vai emitir muito mais. Porque se a gente pensar do berço ao túmulo, não do poço à roda. Porque se você pensar do poço à roda é onde você abastece o veículo. E a bateria já veio lá com a pegada de CO2, essa pegada de CO2 tem que ser incorporada na conta. Senão a gente não tem parâmetro apropriado para medir. Né? Se a gente olhar só do berço ao túmulo, quer dizer, do poço à roda, que é onde a gente está carregando até a energia chegar na roda, aí o veículo a elétrico é muito melhor. Mas muito melhor. E eu digo que tem vantagens, mesmo olhando do berço ao túmulo, se você produzir a bateria no lugar apropriado. Mas aí que está outro ponto. A gente viu agora recente em matérias aí, né, a China reduzindo a emissão de particulados absurdamente. Né? A China prometeu que em 2060 vai chegar ao net zero. Eles são os campeões mundiais em escalonar as coisas. Não existe nada que tenha um potencial dos chineses de fazer esse scale-up, produção em escala. As células solares estão aí por conta da capacidade deles, as baterias estão aí, em grande parte, pela capacidade deles de produção e atender todo o mercado. Então, se lá em 2050, 2060, a matriz energética deles for zero, for neutra, né? Não tem emissão absoluta, né? Então, aí nesse caso, lá em 2050, 60, lá por ali, é comprar a bateria da China comparado com os combustíveis fósseis, biocombustíveis, aí faz sentido.
pensar em emissão, a gente analisar ali quantidade de CO2 emitido por quilômetro rodado. Aí eu acredito. Mas como eu tenho certeza que não vai ter etanol suficiente para todo mundo, como não vai ter bateria para todo mundo, volto à história. A gente deve colocar o veículo elétrico também como um papel da solução. Aonde a gente vai colocar ele? Vai colocar em cidade pequena? A gente tem que colocar lá em grandes centros. São Paulo, com a emissão, com aqueles particulados, com tanto veículo rodando, sei lá, mais de 13 milhões de veículos rodando na cidade, você tem que colocar lá. É lá que faz, na minha visão, né? Tem que ter a coisa tem que ser meio organizada para que a gente concentre esses veículos, ou seja, a gente incentive que esses veículos vão para esses lugares onde você tem uma poluição bastante considerada do ar. Se você lembrar lá tudo começou lá em Los Angeles, 1960, 70, quando você tinha as pessoas com aquela poluição gigantesca, eles começaram a controlar a emissão no escape. Então a gente volta novamente a esse problema de saúde que tem na China, está reduzindo, tem nos grandes centros do mundo inteiro. Então eu acho que soma. Legal. Muito obrigado, professor. E lembrando que, né, a gente estava falando aqui bastante de emissão de CO2, mas poluição é muito além disso, né? A gente tem vários outros, né, do que sai do escapamento de motor a combustão, que vai muito além de CO2, que o CO2 não seria tão prejudicial para a nossa saúde, mas sim, né, no aquecimento global, né? O aquecimento global com certeza é a molécula que a gente mais fala. Bom, chegamos ao fim, então, né, da nossa primeira sessão aqui de debates, né? Gostaria de agradecer enormemente, novamente, né, ao professor Ricardo, ao professor Hudson, por terem disponibilidade de estar aqui nessa manhã com a gente, né, debatendo um assunto tão importante como diferentes aspectos da transição energética, como é que a gente enxerga essas tecnologias, como é que a gente vê o tempo de implementação, que muitas vezes a gente tem tempos distintos. Transições são importantes, porque senão a gente não chega lá, né? Então, gostaria de agradecer bastante a presença de vocês novamente aqui e muitíssimo obrigado. Obrigado a você, gostei muito. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Gustavo. Satisfação estar com vocês aqui hoje.